Hoje em dia, é quase certo que uma nova franquia vai dar início a um projeto de história multimídia. Não importa o tamanho ou origem, sempre vai ter alguma notícia de que já existem ideias de como explorar uma história de todos os meios possíveis. Não importa o quão improvável seja a chance de dar certo. Mas as coisas nem sempre foram assim. E por mais que atualmente essa abordagem seja quase sempre feita apenas com o objetivo de chamar mais atenção para as vendas, existem aqueles casos que as conexões têm uma motivação mais pessoal. Muitos fãs de Digimon têm interesse nas vezes em que a série apresentou algum tipo de conteúdo interconectado, apesar que a motivação e qualidade desses projetos sempre variaram e nunca foi algo consistente. Mas como foi que isso começou? O que motivou Digimon a começar a conectar suas histórias? Por mais que seja um assunto muito comentado, não vejo muitos falarem sobre as ideias e discussões por trás de tudo isso. Então, esse é o objetivo desse vídeo: apresentar a vocês as ideias por trás da primeira vez que Digimon tentou abordar conexões entre as mídias de uma maneira mais significativa, e também falar um pouco sobre as tentativas atuais. Então se preparem, porque essa é a história do auge e da queda do Digimon épico. Antes de Digimon ter a forma e variedade que temos hoje, a franquia era primariamente formada de bichinhos virtuais, a série Digital Monster. Mas um dos seus desenvolvedores, Ayumu Horimura, acreditava que Digimon tinha um potencial maior e conversou com a Shueisha para dar Digimon um espaço para crescer nas suas revistas, começando primariamente com artigos na Shonen Jump semanal e na V-Jump, até que o sucesso permitiu o crescimento da equipe e o lançamento de novas versões. Quando Horimura adoeceu e foi trocado por Volcano Ota, o novo produtor viu ainda mais potencial com Digimon, visto que até então os Digimons não eram vistos como personagens com uma história, apenas figuras com um plano de fundo para fazer bonecos. Ele queria mudar isso, dando forma a novos projetos, como a criação do Digimon Pendulum, os jogos Digital Monster Version S e Digimon World, além de vários produtos que ele e outros estavam encarregados de fazer. Mas no meio disso, algo havia começado a acontecer. As vendas dos brinquedos estavam começando a cair, e a Bandai, não querendo isso, decidiu contratar a Toei para criar um anime de Digimon e começar uma investida multimídia, como divulgações para os projetos principais. Quem não gostou disso foi Volcano Ota, já que ele acreditava que conseguiria trazer Digimon de volta ao sucesso de antes, com seu próprio esforço, e temia que a criação do anime pudesse desvirtuar o conteúdo principal. A decisão que tomaram foi que, por mais que fossem fazer um anime, a Bandai não iria dar muito apoio na sua criação, não desenvolvendo produtos focados no anime e muito menos dando um grande orçamento. Assim, o anime apenas iria existir para divulgar os brinquedos e nada mais. No entanto, isso não caiu muito bem com a produtora em cargo do anime, Hiromi Seki. Ela havia sido chamada para produzir o anime por volta de fevereiro e março de 1998. A equipe que estava a cargo do anime ainda não tinha muita ideia do que fazer, até que ela participou de uma reunião antes do verão, com por volta de 15 pessoas ao todo, incluindo os executivos da Toei e da Bandai. Por mais que os membros da Bandai mostrassem um grande entusiasmo com o Digimon, isso não parecia se aplicar ao anime. Assim que ela viu o orçamento e os requerimentos para o anime, ela havia notado o significado daquilo. Digimon iria apenas ser uma série tapa-buraco, que talvez com sorte poderia durar um ano, já que estava sendo usada pela emissora, a TV Fuji, para arrumar o cronograma dela. E assim que acabasse esse requerimento, o projeto iria ser concluído. Tudo estaria finalizado, sem nenhum potencial para crescimento e continuidade. Não gostando dessa situação, a equipe da Toei reclamou, dizendo que não iria fazer o anime apenas para dar apoio ao Whis e à Bandai, sem receber nada. Então, a pessoa a cargo da divisão de brinquedos para meninos chamou Ota e pediu para eles fazerem alguma coisa para tentar agradar a Toei, mesmo que fosse só um pedômetro. Foi nesse contexto que o conceito do que viria a ser o Digivice começou a ser discutido.
Pouco tempo depois, no começo do verão, perto do final de julho e começo de agosto, ainda incertos sobre o que iria ser o anime, a equipe de desenvolvimento decidiu chamar Hiroyuki Kakudo, que eles conheciam de seu trabalho em Bikurimen, para dirigir o anime. A partir daí, o anime começou a tomar forma perto do que conhecemos agora. Ao mesmo tempo que o anime estava sendo planejado, Mamoru Hosoda havia sido chamado para fazer um outro projeto, um filme para ser exibido na Toei Anime Fair antes do início do anime. Como o filme era um projeto mais fechado, ele passou por um desenvolvimento muito mais rápido e corrido do que o anime, com muitas variações sendo feitas sem ter conexões muito diretas com o anime, já que devido aos seus problemas de desenvolvimento, eles nem mesmo tinham certeza que o anime iria acontecer. Conforme o desenvolvimento foi seguindo, eles decidiram fazer uma história que se passasse antes do começo do anime, com um Taichi mais novo e se encontrando com o Digimon pela primeira vez. Ao menos seria a ideia no geral. Ainda nessa época, eles não estavam planejando conectar o filme com o anime, sendo que apenas depois de ler uma notícia, Hosoda percebeu que havia começado uma divulgação que apresentava o filme como sendo um prólogo do anime, o que não estava planejado. Logo em seguida, ele recebeu um recado da Hiromiseki, pedindo alterações no filme para que ele divulgasse o anime de forma mais direta. As cenas do começo e fim, com o Taichi introduzindo o filme como se fosse uma lembrança no período do anime em que ele reencontra com Greymon, e as cenas que apresentavam os outros personagens principais do anime assistindo a luta entre Greymon e Parrotmon, foram todas adicionadas de última hora a pedido de Seki. Essas cenas não existiam originalmente no storyboard. Talvez agora você imagine que foi aqui que começaram a decidir em criar um universo de mídias compartilhadas, mas não foi o caso. Esses pedidos de Seki eram apenas uma das táticas mais comuns que a Toei tinha na hora de criar um filme para divulgar um anime. Isso é, reaproveitar conceitos e personagens que seriam importantes e tentar utilizar o filme como uma apresentação deles. Para os fãs de Dragon Ball, por exemplo, vocês devem conhecer como vários dos filmes que saíram no passado eram apenas reencenações dos arcos que já aconteceram, estavam acontecendo ou iriam acontecer. Esse é o tipo de desenvolvimento paralelo que eles tinham em mente. E apesar de às vezes terem havido tentativas de conectar esses projetos paralelos, para aqueles que fossem pensar mais no caso, seria fácil ver diversas contradições, revelando a verdadeira natureza desses projetos, que eram apenas histórias paralelas que não foram feitas para verdadeiramente se encaixar com um significado por trás, por mais que houvessem materiais que tentassem fazer isso. Às vezes, até o próprio anime tentava. Na própria época de lançamento do anime, na revista Animage, houve um comentário de Hiromiseki introduzindo o anime, que iria lançar logo logo. Lá, ela disse que, dentre outras coisas, assistir ao filme poderia trazer uma compreensão maior do anime, mas isso seria um desenvolvimento paralelo. A verdade é que nessa época não havia qualquer plano de conectar o anime com o filme. Os eventos do filme teriam zero relevância ao anime e não existia qualquer expectativa de que Hikari, que havia sido criada apenas para o filme, iria aparecer na série. Hoje em dia, isso pode parecer um absurdo, visto que os eventos do filme e a Hikari em si têm uma grande importância na história do anime, com o arco do Vandemon sendo centrado em trazer a Hikari para dentro do grupo, e depois o filme é introduzido como a razão pela qual as crianças estavam todas conectadas. Sabendo disso, como que houve a mudança do filme não ser conectado com o anime para se tornar uma peça indispensável de sua história? De acordo com Hiromiseki, a resposta é que tudo isso se deve às influências de Hiroyuki Kakudo. Como eu falei, já era comum criar histórias paralelas que parecem estar conectadas, mas que são apenas repetições de histórias que já ocorreram ou que vão ocorrer, que repetem muitos dos mesmos eventos, lutas, apresentações e criam contradições com o material principal. Na época, isso já era tão comum que muitos apenas já aceitavam como algo natural do meio. Você não deve levar essas histórias a sério, mas ainda assim, sempre vão haver os fãs que querem que essas histórias façam sentido, que todo esse material extra não só existe no mesmo mundo que o material principal, mas que seja uma parte importante para entendê-lo.
Quando Kakudo era mais novo, ele era um fã desse tipo. Ele não só assistia animes na TV, mas também ia procurar por outras mídias como os filmes. E algo que ele detestava era quando ia assistir aos filmes e encontrava diversas incoerências e reaproveitações que estavam fazendo a hora toda, causando uma sensação de incongruência que tiravam ele da imersão com a história. Com o passar do tempo, ele começou a trabalhar fazendo filmes e animes para a TV, mas ele nunca deixou de pensar nessas suas histórias de quando era mais novo. Quando ele começou a fazer Digimon, ele queria criar algo que fosse uma inovação para o meio, algo tão grande como o retorno de Ultraman na era Heisei, que tanto fosse uma homenagem a histórias do passado, como também uma quebra de tradições para criar algo melhor. Sendo assim, ele pensou que agora que estavam chegando no século XXI, não poderiam continuar com o mesmo desenvolvimento paralelo de antes. Histórias deveriam ter um significado maior e os fãs não deveriam sentir a quebra de imersão com as inconsistências que ele sentiu. Logo, ele teria que fazer não só Hikari se encaixar na série de TV, como também fazer o filme como um todo ter uma importância significativa que não poderia de forma alguma ser ignorada. Foi nesse contexto que os elementos do filme como a Hikari começaram a ser introduzidos no anime, e Mamoru Hosoda foi chamado para dirigir o episódio 21 de Digimon, ou melhor, o episódio 20, já que originalmente essa história seria exibida uma semana mais cedo, mas eles decidiram dividir o episódio final do arco do Etemon em dois. Isso tudo era uma preparação para o eventual arco do Vandemon, em especial o arco de Tóquio, que traria grande importância para os eventos do filme. Apesar de nada disso ter sido planejado, com o tempo, a equipe de desenvolvimento percebeu que haviam várias coincidências em todos os lugares, que faziam parecer que tudo isso foi planejado. E usando isso como base, eles sentiram que conseguiram com sucesso estabelecer uma conexão direta e consistente entre filme e série, algo que muitos achavam que era impossível. Mas claro, se tudo isso deu certo conectando apenas um filme com um anime, o que impediria desses sucessos repetir com mais séries, filmes ou até mesmo jogos? Foi nesse contexto que começou a história do Digimon épico. Durante o desenvolvimento do anime, a Bandai começou a criar brinquedos baseados nele. Não só o Digivice, como também bonecos que se transformavam para simular as evoluções ou periféricos como o Digimon Analyzer. Quando finalmente foram lançados, as vendas foram surpreendentes e Digimon estava seguindo o caminho para ser um grande sucesso. Com isso, Bandai e Toei combinaram de seguir com a parceria, com um novo anime de Digimon sendo feito para lançar assim que Digimon Adventure acabasse, e os próximos brinquedos seriam feitos já com o anime em mente, sem ter lançamentos atrasados. Um desses projetos seria de jogos para o WonderSwan, com um novo personagem, Ryo Akiyama, que para conectar com o anime seria idealizado diretamente pela produtora Hiromiseki. Tendo em mente o sucesso da conexão entre o filme e o anime, houve uma decisão de tentar replicar essas conexões e conectar diretamente o anime não só ao filme, como também ao jogo. Vendo potencial nessa ideia, Hiromiseki idealizou o conceito de que Digimon deveria ser visto como uma epopeia, uma poesia épica formada por diversos capítulos, muitos deles se passando em locais completamente diferentes com personagens únicos, mas que todos seriam conectados de alguma forma. Vale lembrar que isso não só não era o plano original, como também já estava saindo projetos que seguiam a noção de que a conexão não era obrigatória, como a série de mini-dramas para CD que traziam diretamente, tanto nos livretos quanto no áudio, a informação que nada ali tinha qualquer relação com a série de TV, sendo apenas uma comédia feita sem compromissos. Mas na edição de março de 2000, a revista Animedia lançou um artigo especial para comemorar o fim próximo de Digimon Adventure e o lançamento de um novo filme, Digimon Adventure Bokura no War Game. E nesse artigo, tivemos a primeira menção de Hiromiseki sobre o conceito do Digimon épico. Ela comenta que não só o primeiro filme e a série de TV eram conectados, como também o novo filme e até o drama CD. Todos haviam sido feitos com a intenção de serem uma única história conectada.
Logo em seguida, na edição de abril, ela voltou a falar desse conceito, abordando que o novo anime Digimon Adventure Zero Two estava sendo feito com um novo grupo de personagens principais para deixar claro o conceito do Digimon épico. Vão haver capítulos que não terão sempre os mesmos personagens como principais. Vão haver momentos que novos personagens irão aparecer no lugar dos antigos, e os fãs deveriam se preparar para momentos assim. Os primeiros sinais das conexões apareceram logo no filme Digimon Adventure Bokura no War Game, com a participação de Miyako, uma das personagens principais de Zero Two, e de Ryo, o protagonista dos jogos. Dessa vez, sabemos que não foram adições de última hora, porque essas cenas já estavam presentes nos storyboards, o que não havia acontecido no primeiro filme. Para mostrar ainda mais a importância desse conceito, em junho de 2000, a V-Jump anunciou um novo jogo da saga do Ryo, Digimon Adventure Zero Two Tag Tamers. Um jogo que iria trazer os eventos anteriores ao anime, apresentando o que aconteceu com Ken para se tornar o Digimon Kaiser, um segredo necessário para os fãs dos animes. Em julho de 2000, tivemos mais um comentário da Hiromi Seki na revista Animedia. Lá, ela comenta o grande plano para Digimon como um grande poema épico, notando a importância de criar uma continuidade forte, não só entre as séries, como também os filmes e os jogos. Para isso, ela comentou a importância de Kakudo como diretor, dizendo que desde a fase de planejamento, ela estava com a vontade de só fazer isso ao lado dele. No mesmo mês, na revista Animage, ela comenta sobre o mesmo tema, trazendo a conexão com outro filme que iria sair, agora de Digimon Adventure Zero Two, que tinha um foco com uma criança escolhida que vinha da América, algo que seria conectado a outra criança que iria aparecer no anime, que também era da América. Ela expande essa ideia no jornal Asahi Shimbun, comentando que o plano é usar o filme como um ponto de partida para a terceira temporada de Digimon Adventure, uma que seria focada em crianças escolhidas ao redor de todo o mundo. Com o passar do tempo, o anime começou a abordar as conexões, com o Miyako ter visto a crise do Diablomon na primavera de 2000. O novo jogo também estava apresentando algumas conexões. Os guias até mesmo mostravam uma linha do tempo que comentava as diversas conexões entre os jogos, animes e filmes, tudo como uma grande história. Na mesma época, as revistas também estavam comentando sobre o jogo, recomendando os fãs a jogarem para aprender em primeira mão a verdade sobre o Ken e o motivo de sua transformação em Digimon Kaiser, além de introduzir conceitos como a evolução de Ormon em Stingmon e Ejograce antes de aparecer no anime. Haviam muitas promessas sobre isso, mas finalmente, quando os fãs puderam jogar o jogo, eles perceberam que a consistência não era tão forte quanto foi prometida. Eles notaram que existiam muitas inconsistências entre o jogo, o filme e o anime. O jogo começa com uma reintrodução aos eventos de Bokura no War Game, com Ryo indo visitar Ken em sua casa, onde ele descobre o confronto de Wargreymon e Metal Garurumon contra Diablomon, a eventual fusão em Omegamon e finalmente a derrota do Diablomon. A história do jogo começa como uma consequência direta desses eventos, com Gennai dizendo que Diablomon conseguiu sobreviver e estava de volta e precisava ser derrotado. Só nessa introdução, os fãs já conseguiram notar diversas inconsistências, já que Ryo foi apresentado no filme como estando em uma região montanhosa na Turquia, vendo a luta em um laptop. Não havia sentido Ryo aparecer do nada na casa do Ken em tão pouco tempo e só então aprender sobre a luta. Além disso, a luta é representada de uma forma completamente diferente do anime. O jogo apresentava que Taichi conhecia Ken e sabia o que aconteceu. Ele diretamente viu o Ormon e eles todos conversaram. Ele estava presente na cena em que Ken foi infectado por Millenniumon. Não fazia sentido Taichi agir como se não soubesse nada da situação, já que ele estava no momento em que tudo aconteceu. No final do jogo, o Ormon comenta que Taichi e Ryo voltaram para o mundo real, enquanto Ken ficou repousando no mundo digital se recuperando, até que ele finalmente saiu do mundo digital, mas acabou mudando de personalidade, não sendo mais o Ken gentil que apareceu no começo do jogo. Essa foi a grande promessa do jogo, conectar diretamente com os eventos de Zero Two e trazer o objetivo de Ken, superar o Millenniumon tendo uma força ainda mais poderosa.
Só que nada disso fazia sentido na época de lançamento, e as coisas só iriam piorar ainda mais. No dia 20 de setembro de 2000, foi ao ar o episódio quando um Digivice é infectado pelas trevas. Aqui temos uma representação de como Ken se encontrou com Ormond e conseguiu seu Digivice e ir ao mundo digital. Ele então voltou ao mundo real e depois da morte de seu irmão, ele foi parar no Oceano das Trevas, onde teve seu Digivice transformado no Digivice das Trevas. Se antes o jogo não fazia sentido, agora fazia muito menos. Os eventos apresentados no anime nada tinha a ver com os apresentados no jogo. Não só Ken consegue o Digivice e vai ao mundo digital em condições completamente diferentes do que foi apresentado no jogo, mas o episódio também traz uma grande importância na criação do Digivice das Trevas, que logo seria explicado como sendo o modelo para a criação do D3 que seria usado pelas crianças de Zero Two. Mas em Tag Tamers, o jogo já começa com o D3 sendo apresentado junto com o Vimon, e até mesmo aparece no final do jogo quando o Ormond está narrando o que aconteceu depois da batalha. Não importa o nível que você vai analisar esses detalhes, nada parece encaixar. Curiosamente, nessa época, os comentários da equipe de produção haviam diminuído e não havia mais comentários sobre as conexões entre as obras. O que quer que estivesse acontecendo parecia estar sendo ignorado na comunicação, que até o começo do anime era um dos pontos principais da divulgação. As coisas continuaram assim até o anúncio e lançamento de mais um jogo, Digimon Adventure Zero Two G1 Tamers, uma sequência de Tag Tamers e o próximo capítulo da história de Ryo Akiyama. Mais uma vez, o jogo foi apresentado com uma linha do tempo mostrando as conexões das histórias de Digimon Adventure, conectando os filmes com os jogos com os animes. Para não repetir o que eu já falei, mais uma vez o jogo apresenta várias inconsistências. Uma das mais diretas é a participação do Wallace nos eventos do jogo, algo que contradiz diretamente a sua caracterização nos filmes como alguém que não sabia muito dos Digimons e não conhecia o mundo digital, mas aqui ele é apresentado como um Tamer participando de um grande torneio ao lado de outros no meio do mundo digital. Tudo isso apenas uns dias depois dos eventos de Bokura no Wargame. Mas uma grande surpresa é que o jogo não só contradiz o anime, como também o jogo anterior. O Ormond havia explicado que Ken havia ficado no mundo digital enquanto Ryo e Taichi foram ao mundo real. Ken deveria ficar repousando até se recuperar, e quando isso acontecesse, ele iria ter mudado sua personalidade, dando início ao estado como Digimon Kaiser. Mas nesse jogo, Ken já estava de volta ao mundo real com Ryo. Ele ainda estava repousando e não apresentou nenhuma mudança de personalidade. De algum modo, nem mesmo os jogos estavam conversando entre si. Nessa época, os fãs já haviam notado outros tipos de inconsistência e mais perguntas estavam sendo feitas. Finalmente, em fevereiro de 2001, a Hiromi Seki volta a responder perguntas de consistência para a revista Animage. Mais especificamente, ela foi questionada sobre o relacionamento de Sora e Taichi no anime, considerando que o filme Bokura no Wargame deixava implícito que havia algum tipo de tensão romântica entre os dois. Ela respondeu que por mais que esse tipo de representação realmente aconteceu no filme, isso não iria ser algo que iria ser apresentado na TV. Ao invés disso, o relacionamento entre Sora e Yamato iria ser trabalhado, não só na TV até o último episódio, como também em outras mídias. Em especial, ela comenta sobre um novo drama CD, Armor Revolution ao Desconhecido, do próprio diretor do anime, Hiroyuki Kakudo. Ao que parecia, ainda existia algum desejo de conectar as mídias de Digimon, mas nem sempre iria ter consistência. Irão haver materiais que são importantes e outros não. Mas não só isso iria contra o que foi dito originalmente, mas essas contradições estavam acontecendo até com materiais que foram mencionados diretamente como sendo importantes, e até mesmo já foram abordados no anime, como Bokura no Wargame, que não só foi comentado no passado da Miyako, como também como exemplo de para explicar o pai Dramon. As coisas ficaram ainda mais confusas alguns dias depois, no episódio 43 de Digimon Adventure Zero Two, o ataque da armada de Demon. Aqui temos mais um flashback para o passado do Ken, e para surpresa de todos, aqui foram apresentadas as cenas de Tag Tamers, apesar que ainda não encaixava 100% com o jogo. Além disso, os comentários de Ormond sobre a situação do Ken são basicamente os mesmos que ele disse no final de Tag Tamers.
Por algum motivo, Adventure Zero Two apresentou uma contradição com seu próprio anime. Talvez eles estavam tentando recuperar a consistência com jogos, mas os próprios jogos já haviam se contradito com a introdução de The Untamers, que talvez foi feito para se ligar ao que aconteceu no anime. Seja o que for que estivesse acontecendo, os fãs estavam confusos, mas depois disso, não houve mais nenhum comentário deles. A equipe de produção simplesmente deixou de comentar qualquer coisa referente às conexões, ao menos enquanto Zero Two durou. Com o final de Digimon Adventure Zero Two, fomos apresentados a um futuro em que todos os humanos têm parceiros Digimons. Muitas coisas aconteceram até lá, mas ao que parece, a história de Digimon Adventure estava encerrada. Não considerando alguns dramas CDs e filmes que já haviam saído que se passavam cronologicamente após a derrota de Belial Vandemon. Ao mesmo tempo, começou a divulgação de Digimon Tamers, uma nova série com uma nova ambientação, personagens e, ao que parece, sem nenhuma conexão com Digimon Adventure. Revistas como Animedia traziam explicações sobre o que era Digimon Tamers, falando abertamente que não era um Digimon Adventure Zero Three, mas também apresentava uma lore completamente nova, sem qualquer relação com a anterior. Isso parecia ser algo já decidido, já que outras revistas como Animation diziam a mesma coisa. Tamers era diferente de Adventure e Zero Two. Ao menos até a V-Jump aparecer, anunciando um novo jogo, Digimon Tamers Digimon Medley. E para surpresa de todos, era um jogo que conectava Tamers com Adventure e Zero Two. Não só ele recontava os eventos do anime até então, como também chamava Tamers de Zero Three e até mesmo chamava tudo isso como sendo o mundo do anime. Se fossem confiar no jogo, parece que no fim Tamers era sim Zero Three. Mas claro, fãs já estavam cientes de que os jogos anteriores apresentaram algo, mas não era algo consistente com o anime. Por exemplo, a Hiromi Seki estava respondendo perguntas nas revistas. Em um artigo da Animedia de maio de 2001, ela listou algumas informações sobre Tamers, explicando por que não era Zero Three. Mas de volta às surpresas, Seki deu uma entrevista para a revista AX em junho de 2001, onde ela trouxe uma revelação que colocava em dúvida tudo o que foi dito até agora. Para começar, ela voltou a chamar Digimon como uma grande epopeia, algo que ela não falava desde o começo das contradições entre os filmes, jogos e animes da série anterior. Mais uma vez, ela falou que nessa história, os capítulos podem trazer locais e personagens diferentes, mas ainda assim é uma única narrativa. Sendo assim, Digimon Tamers era uma sequência de Digimon Adventure. Eles se passavam no mesmo mundo, apesar que cronologicamente Tamers era depois de Digimon Adventure, apesar de que era um segredo quantos anos se passaram. Não só isso, eles também não haviam decidido se isso iria ser revelado algum dia, e também não estavam certos se iriam mostrar conexões com os protagonistas de Adventure. De todo modo, algo aconteceu durante as séries, e Digimons eram agora conhecidos por crianças ao mundo todo como se fossem ficção. A grande mudança de cenário de Adventure para Tamers era para ser um grande mistério. Na mesma página, havia uma divulgação para o jogo Digimon Tamers Digimon Medley. A história fala que Takato ficou preso no mundo das trevas por causa de um feitiço do Impimon, e ele teve o seu espírito chamado pelo mundo digital para se lembrar de eventos que haviam sido esquecidos, sendo que esses eram os eventos de Digimon Adventure e Digimon Adventure Zero Two. O jogo termina com o mistério de uma futura invasão das 4 feras sagradas, e o próprio guia do jogo apresenta um mistério sobre elas, questionando seu verdadeiro propósito e a proteção do mundo digital, prometendo que em algum dia isso iria ser revelado. Para saber mais detalhes sobre isso, eu recomendo assistir ao meu vídeo comentando sobre o desenvolvimento de Digimon Tamers. E ainda com recomendações, o meu vídeo sobre o desenvolvimento de Digimon Adventure Zero Two, que traz comentários de alguns membros da produção que pode dar um pouco de contexto para as contradições. Ao que parece, a entrevista na revista X é uma versão ainda mais inicial para o mundo de Digimon Tamers, trazendo conexões literais entre as séries que vão muito além dos comentários que eu tinha do Konaka até então. Claro, como todos sabemos, nada sobre isso se refletiu no anime, mas uma grande surpresa apareceu. Na V-Jump foi anunciado não só um novo jogo da saga do Ryo Akiyama, inicialmente chamado de Net Tamer, mas que acabou de ter o nome de Digimon Tamers Brave Tamer, como o Ryo também iria aparecer no anime, vindo diretamente dos jogos.
Mas antes desse jogo sair, houve um outro jogo para o WonderSwan, um jogo de luta chamado Digimon Tamers Battle Spirit. Apesar do jogo não ter uma história diretamente, o manual trazia algumas informações. Primeiro, ele determinava os eventos do jogo como acontecendo no final de 2001 no mundo real, sendo que Guilmon, Terriermon e Renamon de Tamers vieram desse período, mas Agumon e Sukumon vieram do passado do mundo digital, e Vimon e Warmon vieram do futuro do mundo digital. A primeiro momento, o jogo parecia querer retratar Digimon Tamers como de algum modo acontecendo entre Digimon Adventure e Digimon Adventure 02, talvez se conectando com o que Seiki havia falado, afinal ela especificamente disse que Tamers era depois de Digimon Adventure, mas não mencionou 02. Atualmente, sabemos que 2001 foi o ano estabelecido para os eventos de Digimon Tamers nos documentos da série, apesar que queriam manter segredo nisso. Ao que parece, o jogo meio que vazou essa informação, o que com o contexto da revista anterior meio que deu a entender algo que não era mesmo proposital. Finalmente, no episódio 28 de Digimon Tamers, tivemos a introdução do Ryo Akiyama, aqui apresentado como um Tamer lendário que lutou contra Hulk em um torneio. Ele também comenta que havia se encontrado com Cyberdramon e já estava no mundo digital há por volta de 10 meses. Sendo que até então Ryo era um personagem estabelecido de Digimon Adventure, mas aqui era só alguém conhecido em Digimon Tamers, não é inesperado que os fãs acharam que isso finalmente seria um elemento que conectasse Tamers com Adventure. Talvez fosse até possível usar a idade do Ryo para saber quando isso se passava em relação ao resto da história de Digimon Adventure. Por mais que hoje isso possa soar um absurdo, na época não era exatamente algo impensável. Não só já haviam 2 jogos que conectavam Adventure e Tamers, mas a própria produtora do anime havia confirmado essa conexão. Mas em dezembro daquele ano, tudo mudou. Digimon Tamers Brave Tamer foi o último jogo da saga do Ryo Akiyama. Ele fez uso do conceito do mundo digital do passado e mundo digital do futuro que teve em Battle Spirit, mas também apresentou que o mundo do passado se ramificou com vários ramos possíveis, dando origem a vários mundos do futuro, todos tendo origem no ponto inicial que era ENIAC e Atanasov. Nessa história, não só somos apresentados a mundos paralelos, como a noção que Anode Tamer, Katode Tamer, Tag Tamer e D1 Tamers eram todos mundos paralelos. O guia do jogo da V-Jump até mesmo apresentava um diagrama mostrando todos os diferentes mundos paralelos que Ryo pode encontrar no jogo, alguns muito parecidos, só mudando o personagem que ele vai interagir. Mesmo sem saber muito sobre isso, Paimon dá uma explicação no jogo. Segundo ele, Ryo e Millenniummon estavam destinados a batalhar. Da mesma forma que eles lutaram no mundo de Anode, eles também lutaram no mundo Katode. Vários mundos, lugares, alguns que ele nem mesmo vai se lembrar, mas todos esses eventos aconteceram em mundos paralelos. Se levarmos isso literalmente, isso iria indicar que não só o jogo e o anime poderiam ter acontecido em mundos paralelos, como também os próprios jogos não eram necessariamente sequências uns dos outros. Talvez podemos dizer que eles apenas seguem histórias parecidas, mas que as diferenças que encontramos que achávamos que eram inconsistências poderiam ser explicadas pelo fato que no fundo as únicas conexões entre esses jogos era o destino que ligasse Ryo e Millenniummon. Apesar que no fim temos Monodramon se fundindo com Zid e Millenniummon para se formar uma Digitama, e isso talvez fosse uma explicação para a natureza do Cyberdramon em Tamers, o jogo em si não se conecta diretamente com o anime. Logo, os fãs poderiam explicar que aquele Ryo era só um dos vários Ryos que existiam e estavam destinados a algum dia lutar contra Millenniummon. E de fato, Tamers continuou e acabou, e nenhuma conexão foi mostrada. E logo em seguida, tivemos Digimon Frontier, mais uma vez, o que parecia ser um novo mundo sem relações com o passado. Houve um comentário da Seiki na V-Jump em que perguntaram se Ryo era um único personagem entre Adventure e Tamers, e ela respondeu que sim. Ela explicou que depois de D1 Tamers, Ryo perdeu a memória e se encontrou com os personagens de Tamers. A resposta não faz muito sentido considerando Brave Tamers, mas pode ser que Brave Tamers não seja uma sequência de D1 Tamers, mas uma versão alternativa dentre várias outras, e o Ryo específico do jogo foi o que apareceu em Tamers, mas ainda não faz sentido com o anime.
Naquela época, os comentários que conectavam as obras de Digimon haviam parado, então talvez isso era para ser algo a ser esquecido. Mas com o tempo tivemos várias entrevistas que explicam o que aconteceu. Alguns deles estão nos vídeos que eu mencionei antes, mas temos algumas outras coisas. A começar com os filmes, uma das razões pelo qual foi possível conectar o primeiro filme com o anime foram as datas de lançamento e planejamento. Como o filme já havia sido lançado enquanto o anime ainda estava começando, teve tempo para Kakudo ler o roteiro do filme e desenvolver a ideia de como iria fazer as ligações. Já que o filme já havia saído, ele tinha ideia de tudo o que aconteceu e conseguiria planejar já pensando em possíveis contradições. Mas quando foi decidido fazer outros filmes e mesmo jogos, a quantidade de produtos aumentou muito, além de que houve um momento em que Digimon Adventure e Zero Two estavam sendo feitos ao mesmo tempo, e com todo esse trabalho, não havia como Kakudo sair de seu posto para ir falar com as outras equipes. Muitas equipes estavam trabalhando em locais e empresas sem ter qualquer conexão com ele, então ele não podia manter essa consistência. Para esse dever, Hiromi Seki, como a produtora, estava responsável de participar de muitos desses projetos. Não só foi ela uma das pessoas a cargo de desenvolver a história do primeiro filme de Digimon Adventure Zero Two, como também foi ela que ajudou a criar Ryo Akiyama para os jogos, e era ela quem estava divulgando as conexões. Mas como ela havia falado na revista Animedia, ela estava pensando nesse projeto como algo que Kakudo poderia carregar. Afinal, foi ele o responsável pela primeira conexão. Por isso, ao invés de trabalhar pensando nos mínimos detalhes para fazer conexões, ao que parece ser que estava apenas pensando em manter os detalhes de maneira muito abrangente, sem se comunicar diretamente com o pessoal que estava fazendo os episódios do anime. Com isso, vários conceitos inteiros foram distorcidos quando passados para outras equipes, ou alguns detalhes não batiam porque não eram compartilhados. Esse problema também parecia ser algo geral entre diferentes equipes. Por exemplo, Kenji Watanabe, que trabalhava primariamente nos VPads, já falou que a equipe dos jogos do WonderSwan basicamente trabalhavam quase que sozinhos, criando uma lore completamente nova de ter contato com outras equipes, até mesmo a dos VPads. Nessa situação, ao que parece ser que ou algum superior da Toei ou da Bandai decidiu que a abordagem a fazer era fazer com que a equipe do anime visse essas inconsistências e tentasse corrigir elas quando saísse algum episódio novo. Mas parece que as pressões foram demais para a equipe do anime, visto que isso atrasava muito os seus planos, já que eles ficavam tendo que corrigir inconsistências a toda hora. E foi então que eles decidiram que não só não iriam continuar fazendo essas correções, como também pediram para parar de trabalhar, encerrando prematuramente Digimon Adventure Zero Two sem criar Digimon Adventure Zero Three, como havia sido pensado. Ao invés disso, os eventos foram apressadamente incluídos no final de Zero Two, sendo que antes, muitos desses elementos eram para ser o plot de Zero Three. Ao que parece, no começo do desenvolvimento de Digimon Tamers, agora com um novo diretor e compositor de série, ainda havia algum desejo de trabalhar Digimon com uma história interconectada, mas isso rapidamente foi se perdendo para dar forma à temporada que temos hoje. E assim morre o Digimon Épico, um projeto cheio de promessas nascidos de boas intenções, mas que não conseguiu suportar o sistema que nasceu para combater. Esses detalhes sobre o Digimon Épico são majoritariamente vindos de comentários da Hiromi Seki tentando conectar o anime, filmes, jogos do Ryo Akiyama e drama CDs. Mas ela não foi a única fonte referente à noção de conectar as obras de Digimon. Sendo assim, antes de concluir esse vídeo, vamos ver as outras abordagens que surgiram tanto antes quanto depois desse projeto. Nos Virtual Pets, Digital Monster e Digimon Pendulum já haviam perfis de Digimon como Nanimon e Wizardmon que indicavam a existência de outras dimensões, sendo essas referências a Tamagotchi e Magical Witches. A intenção, segundo Kenji Watanabe, é que eles abordassem todas essas criaturas como sendo variações do mesmo tipo de seres digitais, apenas vistos em obras diferentes. Por curiosidade, a primeira aparição de um Digimon, o Botamon, foi no mangá Hanjuku Tamagotchi, sendo apresentado ao lado de Babbitt e Kurichi, na história de origem dos Tamagotchis. Essa história até mesmo foi repetida no jogo para Nintendo 64 Tamagotchi World para Todos, lançado em dezembro de 1997, muitos antes dos jogos de Digimon para Sega Saturn e PlayStation.
No livro Digimon Biology, também havia menções que os Digimons existiam em vários mundos diferentes, sendo esses os mundos do WonderSwan e do Sega Saturn. Assim, os Digimons que primeiro apareceram neles eram originários de diferentes mundos, diferente dos Vipets. Voltando para algo que talvez seja um pouco mais conhecido, no verão de 2000, Tenya Yabuno e Hiroshi Zawa, o artista e escritor de Digimon Adventure V-Tamers Zero One, foram chamados para fazer um capítulo especial do mangá, que seria um crossover com Digimon Adventure Zero Two para o Digimon Complete Guide, um livro especial da V-Jump que cobria todas as mídias de Digimon, apresentando todas elas como se fossem um único mundo. Mas Izawa já havia recebido perguntas dos fãs sobre o tema e ele não sabia o que fazer. Na verdade, Tenya Yabuno até admite que no começo era para o anime e o mangá serem consistentes uns com os outros, mas com o passar do tempo apenas não faziam mais sentido, apesar que eles haviam prometido entre si que simplesmente iam ignorar isso e deixar passar, mas agora não havia mais como fazer isso. Izawa, vendo isso, decidiu que não havia o que fazer e deveriam simplesmente aceitar essa diferença. Logo, eles decidiram aceitar que, inevitavelmente, o anime e mangá se tornaram mundos paralelos. Apesar de que, de acordo com Yabuno, a maioria dos leitores já pensavam assim. Nós pouco sabemos do desenvolvimento conjunto do anime e do mangá, além das conversas que levaram Taichi a ser compartilhado nas duas obras. Mas saber que havia um ponto em que as duas eram para ser diretamente conectadas e a noção de mundos paralelos era apenas uma suposição dos fãs é muito interessante. De certo modo, mostra o quão diferente algo que pode parecer óbvio para os fãs pode ser para os criadores. E considerando a confusão que estava acontecendo com os projetos que ainda estavam tentando ser conectados, talvez Izawa percebeu mais cedo do que os outros que isso não ia dar certo. Sobre os jogos, não temos muitas coisas daqueles que não são diretamente conectados à marca do anime, mas tem uma exceção interessante. O jogo Digimon World Digital Card Arena era para ser um jogo ligado ao Digimon World original, mas que por algum motivo tinha os personagens do anime participando de algo que era uma cópia do arco do Digimon Kaiser, mas havia algo interessante no plano de fundo. No final do jogo, é revelado que o protagonista, que estava usando um avatar inspirado no protagonista do Digimon World original, estava sendo usado pelo sistema de segurança do mundo digital para enfrentar Ei, a manifestação do espírito de Analog Man, que era o vilão do primeiro Digimon World. Algo curioso é que na localização, que se chama Digital Card Battle, é dito que Analog Man tinha vindo de outro mundo digital, mas isso não era o caso da versão original. Em japonês, é dito que Analog Man foi alguém que esteve ativo no passado do mundo digital, basicamente conectando todas essas histórias como se tivessem passado em um único mundo e simplesmente houve uma passagem de tempo, ao mesmo no sentido do mundo digital como um todo, já que o cenário do jogo em si é um tipo de mundo selado criado à parte pelo sistema de segurança. Ainda meio que no tema de jogo de cartas, haviam algumas fontes de lore que apareciam no site e revistas sobre o jogo de cartas. Eu ainda pretendo trazer um vídeo focado nesses materiais, mas houve alguns materiais que traziam uma conexão entre Digimon Tamers e Digimon Frontier, já que eles estabeleceram que o surgimento dos Digimons híbridos foi uma consequência dos eventos de Digimon Tamers, como Takato ter interferido na conexão de Dukemon e da Granny, dando origem a uma superfusão que unia os espíritos de humano e Digimon. E depois também foi dito que os ataques combinados usados pelos híbridos era comparado ao Trinity Burst, o ataque combinado usado pelas formas perfeitas dos Digimons de Tamers para derrotar Goofmon no primeiro filme da série. Um dado meio inesperado vem do manhwa cancelado Digimon Cell Lendário. Na segunda edição dessa história, a revista decidiu trazer uma explicação sobre como a série foi feita. Eles compartilharam uma lista de materiais da Bandai que foi usada no planejamento da série, que explicava a forma que essa história estava conectada aos animes e também a lore básica daquele mundo.
Acho que é de conhecimento geral que o manhwa foi feito como uma sequência de Digimon Frontier, mas não era só isso. O manhwa indica que Digimon Frontier foi a quarta grande aventura que aconteceu no mundo digital, sendo Digimon Adventure 02 e Tamers a primeira, segunda e terceira grande aventura. Além disso, o material indica diretamente que Digimon Tamers meramente se passava muitos anos depois de Digimon Adventure 02. Considerando que a revista informa que o material veio diretamente da Bandai e existem pessoas que indicam que o manhwa foi cancelado por falta de comunicação com a Toei, é possível que internamente na Bandai ainda existissem materiais que seguissem a noção de que todos eram produtos conectados, o que não é estranho considerando alguns materiais futuros. Falando de Digimon Savers, os jogos procuraram trazer uma conexão com o anime, mas isso não foi algo planejado inicialmente. Digimon Story começou o desenvolvimento muito antes das conversas sobre o anime começarem, mas quando foi decidido fazer um anime, a equipe dos jogos foram obrigados em trazer conexões com ele, o que resultou não só na participação dos personagens do anime nos jogos, como também materiais informando que todos esses jogos e animes se passavam no mesmo mundo. Apesar que jogos futuros parecem sempre mudar de ideia, com alguns sugerindo que são mundos diferentes e outros que ainda era o mesmo mundo. Talvez uma consequência das várias definições de mundo digital. Só na série Digimon Story parecia que cada novo jogo contradizia o anterior. Um evento curioso foi Digimon Story Super Cross Wars, um jogo que foi criado como uma história perdida de Digimon Cross Wars, e no conteúdo pós-jogo tem uma participação de Taiki no Digicolosseu que era dos jogos anteriores. Lá, não só apareceram os personagens dos outros jogos da série Story, como a última luta foi entre Taiki e os dados arquivados de heróis do passado. Na realidade, o Koromon que lidera o time é revelado ser o lendário Koromon que apareceu no mundo real como uma bola peluda preta e rapidamente evoluiu até ficar gigante, se referindo aos eventos do primeiro filme de Digimon Adventure. Não só Taiki ouviu falar desse incidente, como também é dito que esse foi o momento que deu origem à interação entre humanos e Digimon, que estava sendo referenciada até então. No fim, muitos materiais ainda têm perspectivas completamente diferentes de como eles se conectam. Alguns criadores preferem não buscar muitas conexões, ao menos não de forma literal, enquanto outros querem aprender mais sobre a franquia e criam essas conexões de forma muito intencional. Um exemplo que era popular até um tempo atrás era de um antigo produtor dos jogos de Digimon, Kazumasa Habu, que apesar de não ter começado como um fã de Digimon, com o tempo acabou se tornando um. Ele queria aprender por conta própria sobre a franquia e iniciar um projeto de unificação, utilizando de conceitos que ele aprendeu conversando com outras pessoas que já trabalharam em Digimon, para não só respeitar eles, como também buscar modos de expandir essas ideias, ainda mantendo consistência. Mas ele já havia comentado que isso é algo que ele buscava de forma pessoal. Ele não podia garantir que outros produtores de outros jogos pensassem da mesma forma, ou mesmo que os produtores de outras mídias como o anime fossem respeitar esse desenvolvimento, já que tudo isso estava fora de seu controle. E aqui nós voltamos ao tema das pessoas a cargo do anime. Quando Digimon Adventure 3 foi produzido, o diretor em cargo não estava muito interessado em continuar os temas da série ou manter consistência. Atualmente, ele admite que não costuma buscar conexões com materiais originais que ele adapta, achando que existe uma grande limitação quando ele até mesmo joga, lê ou assiste o original, preferindo manter distância. De fato, na produção de Tri, existiam escritores e outros membros de produção que eram fãs de Digimon e queriam criar algo que fosse realmente uma conexão dos temas da série original. Mas o diretor continuava recusando os roteiros deles, já que ele achava que eles não se encaixavam com as ideias dele, mesmo com ele admitindo que esses roteiros tinham mais consistência e conexão com a obra original.
A consequência disso foram duras críticas de fãs da franquia que reclamaram o quão inconsistente Tree era e como ele quebrava muitas regras. E então, para o próximo projeto, que veio a ser Digimon Adventure Last Evolution Kizuna, uma das principais ideias foi trazer pessoas da equipe original para supervisionar o novo filme e garantir consistência. Para isso, tanto Hiromi Seki e Hiroyuki Kakudo foram chamados como supervisores dos planos originais. Como quase todos os filmes anteriores, não só de Adventure, costumaram não ter acesso à equipe em cargo do anime, isso foi uma oportunidade quase única de finalmente ter um filme que foi planejado para seguir realmente o material original. Por comparação, segundo Kakudo, o único filme que ele realmente teve um acesso prévio à equipe de produção para combinar algumas coisas foi O Retorno de Diablomon, o que permitiu que o filme não tivesse inconsistências fortes demais com os temas do anime, apesar de que é claro que existem algumas coisas meio inconsistentes nesse filme também. A forma que essa supervisão começou foi com reuniões dos dois com a equipe do filme. Nessas reuniões, Kakudo havia preparado várias apresentações, mostrando os conceitos do anime, segredos da lore e ideias que eles tinham feito para Digimon Adventure Zero Tree. No entanto, a equipe a cargo do filme decidiu ignorar suas ideias, o que resultou em Kakudo pedir para sair do desenvolvimento, já que ele não aceitava o caminho que o filme acabou seguindo, acreditando ser muito incompatível com o material original. No fim, o filme continuou sendo desenvolvido, mas tendo apenas Hiromi Seki como a supervisora, e com o passar do tempo, ela deu sua opinião sobre o projeto e futuro de Digimon, o que dá contexto às suas decisões. De acordo com ela, no livreto de Digimon Adventure 02 The Beginning, experiências passadas com diversos trabalhos mostraram como buscar consistência na lore pode resultar em produções muito limitadas, perdendo de vista coisas mais importantes. Em outro momento, em uma entrevista com a IGN coreana, ela comentou sobre outros projetos inconsistentes de Digimon, como jogos de Ryo Akiyama e Digimon Adventure 3. A entrevista parece confirmar que realmente houve a decisão de definir cada série como sendo um mundo paralelo devido às inconsistências na lore que confundiam os fãs. Mas como isso foi apenas a palavra do entrevistador e não de Seki, não sabemos se isso é algo que o entrevistador perguntou em outro momento e ele repetiu novamente, ou se foi apenas algo que ele sabia pesquisando e assumiu que fosse verdade. Na entrevista, Seki menciona que a Bandai havia pedido para Ryo aparecer no anime, possivelmente se referindo à sua aparição em Digimon Tamers, e para isso, eles tiveram que adaptar sua personalidade e outros aspectos para se encaixar com o anime, o que causou incoerências com os jogos que ela julga ser um resultado de que originalmente Ryo ter sido pensado para os jogos e não o anime. Ao mesmo tempo, ela admite que Tree ter quebrado as regras fizeram muitos fãs não gostarem da série, o que foi motivo para ela ter vindo supervisionar Kizuna, mas ela não acha certo simplesmente ignorar Tree e o trabalho que a equipe nova fez. Ela disse que atualmente ela gosta de imaginar Digimon como se fosse uma grande árvore, mas sem definição oficial do que seria o tronco, os ramos ou as folhas. Ela quer que os fãs decidam por si só quais são as conexões entre os materiais e quais deles não estão conectados. Apesar de que ela também disse que os fãs são livres para categorizar materiais como sendo ou não canon por conta própria, ela também acredita que Digimon é naturalmente um tipo de conteúdo mais tolerante. Sendo assim, todos esses materiais poderiam ser considerados como partes de um único mundo vasto, por mais que tenham contradições. Isso é, ela tem alguns elementos que julga ser essencial para a obra, especialmente a história e personalidade dos personagens, que ela busca ser muito consistente com o material original. Mas também ela acha completamente normal se elementos mais mecânicos da lore precisam ser ignorados ou modificados para se encaixar com a história que eles querem contar, mesmo que seja contraditório com o material passado.
Para surpresa de muitos, recentemente Hiroyuki Kakudo voltou a se envolver com o lado do anime de Digimon Adventure, mas não diretamente com a Hiromi Seki, mas sim porque ele foi chamado pela produtora Eri Shimomura. Ela foi diretamente pedir supervisão ao Kakudo no desenvolvimento do vídeo promocional de Digimon Adventure para comemorar o aniversário de 25 anos. E dessa vez Kakudo não foi ignorado, já que a equipe do vídeo recebeu de braços abertos os comentários dele, fazendo alterações conforme ele pediu, apesar que ele mesmo admite que não precisou de muitas alterações, porque a equipe já tinha conhecimento do material original e buscou respeitar o que foi feito antes. Essa boa relação parece que se desenvolveu ao ponto que Kakudo voltou para dirigir diretamente um novo vídeo promocional, que aparenta se conectar diretamente com as ideias que ele tinha para o final de Zero Two. Só o tempo dirá se esse vídeo irá abordar materiais dos filmes como Kizuna e The Beginning de forma direta ou não. Infelizmente, atualmente ainda existem muitas opiniões discordantes no desenvolvimento de Digimon, com projetos que buscam entender o funcionamento de todos os ramos da franquia e buscar uma forma de conectar todos unificando Digimon, mas também existem projetos que buscam ser mais independentes, livres de limitações de projetos anteriores, para criar uma história que os produtores acham ser melhor. Algo que eu quero perguntar a vocês que estão assistindo esse vídeo é se há interesse em aprender o método que alguns escritores buscam de unificar Digimon, já que alguns materiais, como os últimos jogos lançados por Kazumasa Habo e também um livro de 25 anos de Digimon, trazem formas semelhantes de como todos os materiais podem ser unificados, com o livro até mesmo apresentando um diagrama que mostra como o mundo digital pode ser único, mas ainda parecer diferente em cada obra. Infelizmente não existe uma solução definitiva para isso, e a qualquer momento tudo pode mudar. Só espero que no fim Digimon possa criar uma base mais definida, que possa ser explorada das melhores formas possíveis. Já faz um bom tempo desde a última vez que lancei um vídeo no canal. Acabei fazendo muitas mudanças, e espero que agora eu possa lançar vídeos mais constantemente. Sobre novidades, fãs de Digimon estão se organizando para voltar em Digimon World e outros jogos de Digimon na Dreamlist da GOG, na esperança que ela consiga se comunicar com a Bandai para poder fazer portes ou remasterizações para PC. A esperança é que com esses votos, os fãs de Digimon consigam mostrar que existe uma ativa busca dos fãs por esses materiais, sendo que o resultado ideal seria ao menos um port localizado de Digimon World para PC. Apesar de nada disso ser garantido, não existe nada de errado em apoiar essa causa, que uniu tantas comunidades de Digimon com um único desejo: mostrar que existe um público para esse material, e que muitas pessoas vão fazer o que for possível para mostrar seus sentimentos sobre Digimon. Caso você ainda não tenha votado, você pode acessar a GOG Dreamlist no link que também está na descrição. Eu sempre espero o melhor para Digimon, e com os fãs unidos, sei que conseguiremos mostrar cada vez mais nossa paixão pela série, sempre tendo esperança por algo melhor. Além disso, na hora que eu estava gravando esse áudio, havia vazado o anúncio de um novo jogo da saga Digimon Story Time Stranger, e logo em seguida, o trailer do jogo foi mostrado na State of Play, sendo que novidades serão mostradas na Digimon Con 2025, junto com vários anúncios sobre a franquia. Como eu tenho muito material sobre esse jogo, gostaria de saber se há interesse em um vídeo resumindo o desenvolvimento até agora e saber quais são as ideias que podemos esperar nele. Obrigado por terem assistido ao vídeo e mal posso esperar para futuros projetos saírem. Então, até o próximo lançamento.